Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje tua face eu buscarei.
eterno amor, em teu eterno amor, o que sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei, vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Vamos cantar, não há nada igual, não há nada melhor. Louvemos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, cante, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. A presença do Senhor é real nesta noite, amém? Amém. Vamos cantar do início então, não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Na presença de Jesus, a presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. permita-se nessa noite ser inundado pela presença de Jesus. Vamos provar?
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Que você possa permitir esta noite que este lugar seja inundado pela glória do Senhor. Vamos celebrar a santidade do nosso Senhor. Tua santidade é grande, teu amor é imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor é imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Adore o Senhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor menor. As vozes femininas em teus braços. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Os homens em teus braços. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Todos adorando o Senhor. Te adorarei, te bendirei. És
assim: amor maior não há. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Mais uma vez, amor. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Te adorarei, Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. amém. Vamos lá? Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Declare: Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. o que eu sou, O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. abro mão, Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. o amor de Jesus é incomparável. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que
em teu eterno amor, em teu eterno amor. Mais uma vez, Jesus, incomparável amor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem. Eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só que viver de um modo que me dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora
de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 11 ao versos 16. Lucas, capítulo 7, dos versos 11 ao verso 16. E quero convidar e pedir uma ajuda a você. Permaneça com a sua Bíblia aberta ou acessada aí, porque eu quero que você acompanhe comigo o texto bíblico, porque eu vou falar muito sobre esse texto, algumas verdades que estão inseridas nesse texto e que pode trazer uma lição, uma mensagem, uma esperança ao seu coração. A caminho da graça, Lucas capítulo 7, dos versos 11 ao verso 16. Amém? Estejam atentos à leitura que diz o seguinte: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela.
Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se, tocou no caixão ou no esquife, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Eu gosto muito de pregar sobre a graça de Deus, irmãos, pois é através da graça de Deus, é através do entendimento da graça de Deus, que nós podemos experimentar o seu grandioso poder e o seu grandioso amor. Por isso que eu gosto de falar sobre esse termo, graça de Deus. E o meu desejo com essa mensagem é que você possa entender claramente que não importa as circunstâncias que você está vivendo, não importa os problemas, dificuldades ou sucessos e alegrias, não importa qual seja a situação, o maior desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida, ainda é derramar a graça dele sobre nós. É que nós possamos experimentar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Para entender melhor sobre a graça de Deus, nós precisamos levantar uma questão, e uma questão é o que é o contrário de graça? Né? Não é apenas desgraça, né? Você está vivendo um tempo de graça, e o contrário seria apenas desgraça, ou sem graça. Aquela pessoa que gosta de contar aquela piada que você sabe já ouviu 300 vezes e não sabe contar e se torna sem graça. Não é só isso. O contrário da graça, irmãos, é tristeza, é tragédia. Você entende isso? Talvez você entende porque provavelmente você já experimentou em muitas circunstâncias na sua vida o contrário da graça de Deus, que é vivenciar um tempo de tristeza. E não é apenas tristeza, é tristeza profunda. Não é apenas algo que deu errado, é uma tragédia. É uma tragédia grave, é uma situação complicada. Isso é o contrário de graça. A graça é um termo, essa palavra graça, ela deriva de uma palavra do latim, chamado gratia ou gratus, que tem a ver com uma qualidade de uma pessoa, ou um conjunto de qualidades que uma pessoa tem. É aquilo que se usa para se descrever as qualidades, as coisas boas de uma pessoa. No final do século XX, havia um costume de, quando você conhecia uma pessoa, você perguntava para ela: qual a sua graça? Né? Pergunta para a pessoa aí do seu lado: qual a sua graça? A fim de saber o nome dela, né? Nessas novelas de época, você já deve ter ouvido falar, né? As pessoas ouvindo, você deve ter ouvido as pessoas falar sobre isso, né? Por quê? Quando você pergunta qual a sua graça, lá atrás, eles estavam tentando dizer o seguinte: me fala um pouquinho de você, porque eu quero conhecer um pouquinho você melhor, conhecer um pouquinho mais você. Ou seja, qual é o seu conjunto de qualidades, qual o seu nome, qual a sua graça, né? Então isso descreve um pouco dessa palavra graça, ou seja, a graça de Deus, é aquilo que Deus te dá, mesmo que você não mereça. Amém? São as coisas boas que Deus derrama sobre você, mesmo sem você ter feito nada por isso. Respirar é algo bom, é o que concede a vida, não é isso? Você está respirando agora, é algo bom. Você não está pagando pelo ar que você respira. É graça, é grátis, é a graça de Deus. O contrário disso é algo ruim, triste e doloroso. Isso quem dá é o pecado. Essas coisas ruins, tristes e dolorosas são coisas que só o pecado realiza na vida das pessoas. Quando olhamos para esse texto, irmãos, para entender melhor sobre isso que a gente está falando aqui, sobre o caminho da graça, nós precisamos olhar um pouquinho antes desse texto do verso 11. Nós vamos olhar para o fato que acontece no início do capítulo 7, por isso que eu pedi para você permanecer com a sua Bíblia aberta.
Quando Jesus vai dizer o texto a partir do verso 1, Jesus ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum. E nessa cidade ele encontra um centurião, encontra algumas pessoas que falam sobre um centurião que precisava de um milagre, ou seja, que precisava que o seu servo fosse curado. E aí é interessante que esse homem, esse centurião, lá no verso 3, olha só o que diz o verso 3, acompanhe comigo. Ele ouviu falar de Jesus e enviou alguns líderes religiosos dos judeus. Esse centurião romano era um soldado de alta patente do exército romano que estava ali onde Jesus estava, em volta de Cafarnaum, que morava em Cafarnaum, na Judéia. Esse homem ele tinha poder, ele era alguém que dominava sobre as outras pessoas. E ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar da fama de Jesus, daquilo que Jesus estava fazendo sobre a vida de outras pessoas. Então, por sua vez, ele fala para os líderes religiosos, porque sabia que Jesus também era um judeu, pede para esses líderes religiosos judeus ir até Jesus e pedir que ele pudesse fazer essa obra, curar o seu servo. E aí é interessante que no verso 3, nós vamos perceber que esses líderes religiosos, eles não entendem claramente o que é graça. Como que a gente percebe isso? Isso vai ficar claro no verso 4. Olha lá o que diz o verso 4 e 5. Chegando-se a Jesus, quem? Os líderes religiosos dos judeus. Eles chegaram até Jesus e suplicaram a Jesus com insistência. Olha o que eles falam com Jesus. Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Esses líderes religiosos, eles não entendem claramente o conceito de graça. Porque eles estão pedindo que Jesus faça um milagre para alguém, mediante aquilo que aquele homem tinha feito no decorrer da sua vida. Sabe, irmãos, nada contra aquilo que a gente faz de bom, muito pelo contrário. O que a gente faz de bom, identifica quem realmente nós somos, amém? Se você faz algo bom, automaticamente você é reconhecido como uma pessoa boa, assim como esse homem. Mas os líderes religiosos chegam para Jesus e dizem o seguinte: olha, este homem, esse centurião, merece que você atende ou que você atenda o pedido dele. Mas por que ele merece? Porque esse homem, ele é melhor do que alguém? Na cabeça dos líderes religiosos, o centurião era melhor do que muitos outros. Porque no verso 5 vai dizer, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Os líderes religiosos honravam sim esse centurião, mas acreditavam que Jesus deveria curar o seu servo por conta daquilo que ele tinha feito. Eles não entendem o que é graça. Aqui eles estão trabalhando por conta do merecimento. Vocês estão entendendo? Aqui, os líderes religiosos estão trabalhando por conta do merecimento. Há uma grande verdade aqui no verso 6, porque no verso 6, Jesus vai com os líderes religiosos e se aproxima desse centurião. E olha o que acontece no verso 6. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Olha o que o centurião manda dizer. Senhor, não te incomodes, pois não mereço, isso as palavras do centurião, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Talvez sua versão está um pouco diferente, mas é isso aí. Agora ele está dizendo, esse centurião está dizendo diferente do que os líderes religiosos estavam falando. Vai acompanhando para você entender o que isso tem a ver com a sua vida. Porque os líderes religiosos, eles pedem para Jesus fazer o milagre por conta daquilo que o centurião tinha feito de bom. Agora o centurião fala o seguinte: olha, Senhor, não te importes, porque eu não mereço. As pessoas podem até estar falando que eu mereço, que eu fiz alguma coisa, mas ele se humilha diante de Jesus. Você começa a entender o que é graça? Ele está falando, por mais que eu tenha feito alguma coisa, ainda assim, eu não mereço que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu sou muito imperfeito, eu sou falho, por mais que eu tenha ajudado alguém, por mais, e aí
parafraseando as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, por mais que eu desse meus bens aos mais pobres, por mais que eu tivesse feito a melhor coisa do mundo, sem amor, eu nada seria. Sem Jesus, eu nada seria. No verso 6, irmãos, o que chama a atenção de Jesus é que o centurião entende claramente o que é a graça de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Qual a verdade que nós precisamos tirar daqui para a minha vida e para a sua vida? É que quanto mais eu entendo a graça de Deus, quanto mais eu entendo que com as minhas forças, com os meus merecimentos, com os conjuntos de qualidade que eu tenho, quanto mais eu entendo que por conta disso eu não posso nada, eu entendo a graça de Deus sobre a minha vida, mais Jesus trabalha em mim e em minha vida. Amém? Quando nós começamos a entender que não é por minha causa, não é por sua causa, quanto mais você entende a graça de Deus, mais Jesus trabalha na sua vida, mais coisas maravilhosas Ele faz no meio da sua família. Você já ouviu histórias sobre milagres? Você já ouviu testemunhos? Acredito que sim, sempre a gente está ouvindo. Pessoas que sobem no púlpito de uma igreja e começam a testemunhar daquilo que Deus fez na vida dela. Você vai ver a história da graça de Deus. Porque geralmente essas pessoas vão dizer, olha, a minha vida parecia sem sentido, tudo parecia estar acabado, mas Jesus age de uma forma a qual eu não podia prever. E isso é um milagre. Isso é a graça de Deus. Por isso eu gosto de pregar sobre a graça, porque não é algo pelo que eu mereço, mas é pelo que eu não mereço. Porque eu não tenho como pagar, irmãos. Ele faz de graça na nossa vida. Hoje você que veio aqui, querido, é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Maravilhas sem fim. Não pelo que você fez ou deixou de fazer. Ele não vai deixar de fazer algo bom na sua vida porque você fez algo de errado. Mas quando nos colocamos na dependência desse Jesus, quando reconhecemos que não somos nada sem Ele, Ele faz maravilhas na nossa vida. Hoje, quando você for para casa e orar antes de dormir, lembre-se disso, que Jesus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, meu irmão. Não por aquilo que você fez ou pelo que você está fazendo, mas porque Ele te ama. E aí continuamos a caminhar e entramos nesse texto da viúva de Naim. Quando eu era criança eu pensava que o marido dela, chamado Naim, tinha morrido. Então ela era a viúva de Naim, mas não tem nada a ver com isso. Porque diz o verso 11, que logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, percebi que não era isso. E é interessante que aqui Jesus se caminha para a graça. Por que eu estou dizendo isso? Porque Naim significa, a palavra Naim significa graciosa, significa aconchego, significa calma. Ou seja, Jesus estava caminhando, ou Jesus e seus discípulos e a multidão estava a caminho da graciosa, da cheia de graça, da cidade chamada Naim. E é interessante que ele sai da cidade de Cafarnaum, que significa aldeia da consolação, caminha por cerca de um dia, cerca de 30 e poucos quilômetros, junto com essas pessoas, e antes de chegar na cidade, diz o texto, ou melhor, antes disso, diz o texto que ia com Jesus, dois grupos de pessoas. Olha o que diz o verso 11 ainda. Logo depois Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele, quem que ia com Jesus? Os seus discípulos, amém? E uma grande multidão. Nós precisamos entender isso daqui, porque o texto faz essa diferença, essa diferenciação. O texto não está falando dos 12 discípulos de Jesus. Quando você lê os evangelhos, você percebe que toda vez que Jesus curava alguém, toda vez que havia um milagre, toda vez que alguma ação de Jesus para com uma pessoa, vai dizer os textos que essa pessoa levantava, adorava a Deus e passava a fazer o quê? Seguia a Jesus, ou seja, ele se tornava um discípulo de Jesus.
Isso fica claro quando Jesus envia os seus discípulos, os 70 discípulos, não é isso? 70 discípulos de 2 a 2. Fica mais claro ainda que depois da morte de Jesus, em Atos capítulo 2, quantos discípulos estão reunidos ali no cenáculo? 120 discípulos, ok, irmãos? Então, quando o texto fala os discípulos de Jesus, ele não está falando dos 12 discípulos. Está falando de uma cerca de 400 a 500 pessoas que Jesus já havia curado até então. Isso é muito importante a gente entender, porque então o texto faz a diferenciação que havia esses dois grupos de pessoas, os discípulos de Jesus e uma grande multidão, porque há diferença nesses dois grupos. E a graça se manifesta dessa forma, em um desses grupos. Interessante que há uma coisa comum nesses dois grupos, nos discípulos de Jesus e numa grande multidão. Há duas coisas em comum. Os discípulos de Jesus, como essa grande multidão, estavam ali por causa de Jesus. Saíram de Cafarnaum e iam para Naim por causa de Jesus. Não é isso? Os dois, tanto os discípulos, tanto a multidão. Também, tanto os discípulos de Jesus como essa multidão, que diz o texto, falavam sobre Jesus. Eles falavam sobre Jesus. Nessas duas coisas, irmãos, há uma coisa em comum. Mas o comum acaba aqui. Agora começam as diferenças. Por que o texto faz essa diferenciação? Uma delas é que a multidão seguia Jesus de longe, mas os discípulos seguiam Jesus bem de pertinho. A grande multidão acompanhava Jesus, mas os discípulos, eles seguiam os passos de Jesus. A grande multidão estava ali somente para olhar e assistir aquilo que Jesus fazia. Mas os discípulos estavam ali para ouvir e aprender mais de Jesus. A grande multidão caminhava com Jesus até onde aguentava, até onde eles achavam que deviam caminhar com Jesus. Mas os discípulos eram compromissados e enfrentavam todos e qualquer situações e estavam sempre junto ao seu mestre. A grande multidão fazia muito barulho por onde passava, mas os discípulos gostavam de adorar a Jesus em espírito e em verdade. Essa é a grande diferença aqui. Em qual multidão você está, querido? Em qual multidão nós estamos? Em qual grupo nós estamos nos encontrando nesse tempo? Nós precisamos compreender isso para entender que quando nos aproximamos de Jesus, nos tornamos discípulos verdadeiros do Mestre e experimentamos poderosamente a graça dele sobre as nossas vidas. Quando as pessoas olhavam para esses dois grupos aos olhos nus, você não via nenhuma diferença. Mas eram quando apareciam os problemas, as circunstâncias difíceis, as lutas, era que se era diferenciado esses dois grupos. Será que não é assim hoje também? A gente vê muitas pessoas dizendo ser seguidores de Jesus, mas quando a coisa aperta, quando as dificuldades vêm e as circunstâncias afligem, parece que ali a gente percebe se essa pessoa fazia parte de uma grande multidão que a gente vê hoje, que fala sobre Jesus, que fala e vive algumas coisas religiosas, ou verdadeiramente são pessoas que vivem a graça de Deus. E aí olhamos para o verso 12, e algo muito interessante também acontece aqui. Agora há um outro tipo de grupo que esse povo se encontra. No verso 12, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. Agora um caminho
ou melhor, um grupo que estava com Jesus, seja a grande multidão, seja os discípulos de Jesus, estavam a caminho de Naim. E como eu disse, o que Naim significa? Graciosa, cheia de graça. Esse grupo que seguia Jesus estava a caminho da graça. Mas diz o texto no verso 12, que agora quando eles se aproximam da porta de Naim, havia um grupo que estava saindo dessa cidade. Que estava literalmente saindo da onde? Da graça. Já viram essas pessoas que falam quando ficam irritadinhas? Eu saí da graça. Já viram isso? Na verdade, eu acredito que essa pessoa acho que nunca teve um contato verdadeiro com a graça de Deus. Mas literalmente esse grupo estava agora saindo da graça, porque eles estavam saindo dessa cidade que tinha o significado da graça, mas não só por isso. Porque esse grupo, um dos grupos, o grupo que seguia Jesus a caminho da graça, ia eufórico, iam cheios de alegria, iam cheios de expectativa no coração para ver o agir de Jesus, estavam felizes porque eles tinham acabado de ver, pela palavra, Jesus curar uma pessoa, estavam contemplando a graça por onde Jesus passava. E é assim, amados, quando seguimos a Jesus de perto, quando começamos a experimentar mais profundamente aquilo que Deus faz em nossa vida, o nosso coração se enche de expectativa, mesmo as circunstâncias difíceis. É assim ou não é? Sempre é. Quando nós nos alegramos na presença de Deus, quando podemos ajudar e ser ajudado por um irmão, quando nos aprofundamos no conhecimento e no prazer de adorar a Deus, quando estamos com Jesus, a alegria nos alcança, mesmo em dificuldades. Isso é a graça. Mas o outro grupo, diz o texto, que vinha no enterro do filho único de uma viúva. Ou seja, essa senhora, ela estava sofrendo demais. Primeiro porque ela já era viúva e naquele tempo era o marido que supria todas as necessidades da sua casa. Segundo porque o seu marido havia morrido, ou seja, num dia como hoje, onde nós, em meio a todo esse capitalismo, podemos comemorar o dia dos namorados, você comprou um presentinho, vai levar para a sua amada, ou vai levar para o seu amado, todo feliz, vai fazer aquele jantar especial, ou não vai ter nada e vamos ficar assim de bem, de boa, mesmo assim, né? Essa esposa, no dia dos namorados dos judeus, ela não podia comemorar. É claro que não havia dia dos namorados judeus, mas ela estava sem o seu parceiro querido. Havia tristeza naquele coração naquele tempo. Mas tinha um motivo para ela se alegrar. O seu filho. Ela se alegrava com o seu filho único. Porque ela sabia que, em primeiro, o seu filho poderia trazer sustento para a sua casa. Segundo, o seu filho, ela ainda poderia se alegrar e lembrar dos tempos bons com seu marido. Ela poderia conversar com o seu filho. Mas diz o texto, irmãos, que tudo isso havia se perdido para a vida daquela mulher. Suas expectativas haviam morrido, sua alegria havia morrido, o seu filho havia morrido. E junto com ele, toda a alegria do coração daquela mulher também havia morrido. Mais uma vez as multidões se diferenciam. Uma que estava a caminho da graça, outra que estava triste de ver e de vivenciar essa tristeza no coração também daquela mulher. Eu creio, meus irmãos, que se você tem caminhado como aquela mulher e como a multidão que seguia aquela mulher, hoje Jesus quer derramar graça sobre a sua vida. Ele quer continuar derramando a graça dele sobre você. É interessante que quando nós olhamos para essas duas multidões, nós vamos ver que aquela multidão que havia estado triste, que estava saindo da graça, mal sabia aquela multidão que eles iam ter um encontro com a verdadeira graça de Deus. Ia ter um encontro com Jesus. E aí olhamos para o verso 13, que é aqui vemos o encontro do problema com a solução. O verso 13 diz o texto: ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Jesus disse para aquela mulher, e aqui está o clímax de todo esse texto, quando Jesus se encontra com uma mulher sofredora, chorosa, em pranto,
Jesus. E Jesus olha para aquela mulher, assim como ele está olhando para cada um aqui nessa noite, dizendo: não chores. Eu creio plenamente, irmãos, que tem algo que o que mais corta o coração de Jesus, podemos assim dizer, é quando ele vê alguém sofrendo, chorando, se derramando em tristeza. Por que eu digo isso? Porque isso mexia com o coração de Jesus. E por que isso mexia com o coração de Jesus? O Novo Testamento vai registrar 3 situações, pelo menos, que Jesus chora. A primeira delas é em João capítulo 11, versos 32 a 36, que é a morte do seu amigo Lázaro. Como todos nós conhecemos, Jesus é avisado que Lázaro estava para morrer e ele demora 4 dias para chegar, e lá Lázaro já havia morrido 4 dias atrás. E ali, diante do desespero daquela multidão que estava chorando ainda a morte de Lázaro, diante da incredulidade do povo, diante da tristeza que havia instalado no coração daquelas pessoas, Jesus se compadece daquele povo. E o que vai dizer o texto? Jesus chorou. No segundo momento, onde o texto registra que Jesus chora, em Lucas capítulo 19, 41 e 42, quando Jesus avista Jerusalém. Jesus chora por ver Jerusalém e vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, por muito tempo eu quis guardar você como uma galinha cobre os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Jesus viu o pecado passado de Jerusalém e o presente. Jesus olha para Jerusalém, a qual ele veio para aquele povo, a capital do povo judeu, e sente a dor da tristeza e do pecado daquele povo. E ali então Jesus chora por conta disso. Hebreus vai retratar uma terceira oportunidade onde Jesus chora. Hebreus capítulo 5, verso 7, que diz o seguinte: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Diz o texto que Jesus chora e ora, clamando a Deus por conta do povo que estava sofrendo. Por isso que Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: não chores, porque Jesus sabia exatamente a dor que aquela mulher estava passando. Sabe, irmãos, eu creio que Jesus olha para mim e para você e sabe exatamente as dores, as lutas, as crises que eu e você passamos todos os dias. Ele não olha para nós apenas como nós olhamos para um amigo nosso e perguntamos: e aí, como vai? E o amigo diz o seguinte: mais ou menos, estou passando por algumas lutas. E nós respondemos: pode deixar que eu vou orar por você. E a gente vai embora e esquece de orar. Não, Jesus olha para nós, ele vê o nosso coração, ele vê as lágrimas que nós derramamos, não apenas nos nossos olhos, mas as lágrimas que nós derramamos no mais profundo do nosso ser. A palavra que é usada nesse texto aqui é um termo grego que diz klaio, que é como se aquela mulher estivesse gritando muito alto. Ou seja, ela não estava apenas como nós nos contemos nas dificuldades, nas lutas, nos nossos choros dia a dia. Aquela mulher estava chorando muito alto, ela estava pranteando, diz o termo bíblico, klaion. Não é simplesmente não chores. Pare de se desesperar, Jesus estava dizendo. Mas Jesus sabia o que aquela mulher estava passando. O grande sofrimento daquela mulher, irmãos, contagiava as pessoas que iam seguindo. Porque aquelas pessoas também iam chorando com ela, saindo da graça, longe, se afastando cada vez mais da alegria. Aquela mulher, diante do tão grande sofrimento, uma mulher que vivia numa cidade chamada Graça, numa cidade que era conhecido por conta do seu aconchego, por conta da sua calma. A Naim era conhecido como uma cidade boa para se viver. E essa mulher, por mais que tinha perdido seu marido, ainda podia viver tranquilamente com seu filho, vivendo uma vida boa nessa cidade calma, tranquila e graciosa. Mas quando seu filho morre, ela começa a se desesperar, começa a perder o sentido da sua vida,
Ou seja, estava vivendo num lugar bom para se viver, mas sem sentido para viver. Quantas vezes pessoas entram às portas do templo de uma igreja, vivem em famílias denominadas cristãs, lugar bom para se viver, na verdade, mas que com o passar do tempo, por causa das lutas, das crises, das dificuldades, seus sonhos morrem, as lágrimas começam a rolar e perdem o sentido da vida, perdem a alegria de viver. Mas aqui, nesse momento, quando essa multidão e essa mulher que estava em prantos se encontra com Jesus, Jesus iria devolver a alegria completa ao coração daquela mulher. Sabe, irmãos, e aí o texto vai continuar dizendo que Jesus olha para aquele jovem e como se nada tivesse acontecido, Jesus fala: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus está dizendo o seguinte: jovem, sou eu, sou o Jesus, sou o Cristo, sou o que tem a vida, sou o dono da vida, é eu que estou dizendo. Levanta. Você se encontrou comigo. Diz o texto que aquele jovem se levanta e começa a fazer o que, irmãos? Diz o texto que aquele jovem começa a conversar com Jesus. Sabe o que aquele jovem estava conversando com Jesus? Eu também não sei. Mas só sei que a vida voltou ao coração daquele jovem. E diz o texto que ele entrega aquele jovem para sua mãe. Sabe, irmãos, aquilo que parecia impossível, Jesus mudou a realidade da história daquela mulher. E isso se dá sobre as portas da cidade da graça, sobre as portas da cidade de Naim. Jesus não entrou para a cidade e a mulher não precisou de sair da cidade. Ali, naquele lugar, aquela mulher e aquela multidão teve um encontro com a graça de Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse tempo. E é interessante que essa mulher, ela não saiu para ter um encontro com Jesus. Ela não pensou: será que eu posso encontrar com alguém que pode mudar a minha história? Não. Ela saiu convicta de que o seu caso não tinha solução. Mas por causa da graça, não era pelo que ela tinha feito. Ela nem sonhava que isso iria acontecer. Mas aconteceu. Sabe por quê? Por conta da graça de Deus. Pai de amor, Pai querido, toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa celebração, exaltando e glorificando o santo nome do Senhor. Ó Pai, é um clamor em nossos corações essa noite, que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre nós, que o Senhor possa derramar em cada coração aqui, seja ele triste, seja ele feliz, seja ele como estiver, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua graça, Pai, em cada lar aqui representado, sobre cada família, vai trazendo a restauração do Senhor através da Tua graça, que assim como aquela mulher que havia perdido o seu único filho, ó Pai, assim como aquela multidão que estava caminhando e chorando diante da maior perda de suas vidas, encontraram com o Mestre, e ali ele pôde dizer para aquela mulher: não chore. Pai, diz isso para o Teu povo nessa noite, para aqueles que têm chorado, Pai, porque eu sei que o Senhor já sentiu essa dor, eu sei que o Senhor passou por tempos de sofrimento por nossa causa, e hoje é o nosso Deus que derrama a Tua graça sobre aqueles que se colocam diante do Teu altar. Pai, que nesse tempo o Teu povo saia desse tempo hoje, mas com os corações cheios de expectativa da ação de Deus sobre as suas vidas, cheio de desejo, cheio de alegria, Pai, entendendo que a graça do Senhor não é pelo que eles fazem, mas sim pelo que o Senhor é, ó Deus. Continua falando e ministrando em cada coração nessa noite. É o que te pedimos e agradecemos, no santo e glorioso nome de Jesus. Amém e amém.